A graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo também. Muitíssima gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade, que traz todos vocês aqui de segunda a sexta, de 00h07 até 1h24 da madrugada, nessa igreja virtual do nosso Senhor Deus, @Igrejas Benditas, ao vivo agora também nas 7 principais redes sociais da internet. Então, independente de onde ou como estiverem nos acompanhando, sejam todos vocês imensamente bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Eu me chamo Milena e o meu dever é cumprir a missão dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, de estar ministrando 7 livros e 7 capítulos das Escrituras Sagradas, com orações, estar servindo como canal, um caminho, instrumento do Senhor nosso Deus, para que Ele possa falar aos seus corações, sem dogmas, sem costumes, sem religiosidade. Nós utilizamos do ministério de sorteios, que é bíblico, e a melhor fórmula de dar a total direção ao Senhor Deus para que seja feita a vontade dEle. Como é possível vocês mesmos examinarem nas Escrituras Sagradas, dentre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, onde houveram os sorteios, nos livros de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, versículos 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, versículo 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E conosco não é diferente, estamos aqui para servir como um canal, um caminho, instrumento do Senhor nosso Deus, para que Ele possa falar aos seus corações, para estarem aumentando a sua fé através da palavra dEle, que é viva, vida e vivifica, é espírito e é espada e é fogo consumidor. Vai eliminar toda a obra do mal, da carne e do maligno e exaltar e engrandecer ainda mais ao santíssimo nome dEle em nossas vidas e através de nossas vidas. Como está aí o lançamento dos meus 12 livros, já está no ar para todos vocês. Nessa rede social aqui, você encontra tanto aí no comentário fixado, como também na descrição da live. Em outras redes sociais você encontra na bio do meu canal, @MillerOfertaDin, para que vocês possam estar sendo igreja e sal e luz do nosso Senhor Jesus. O nome do livro é uma pregadora e empresária de milhões em 12 princípios. 12 princípios para que vocês possam estar exercendo tanto o seu chamado ministerial, como também o chamado de trabalhar em diversas áreas, setores, prosperando, bendizendo e exaltando ainda mais o nome do Senhor nosso Deus. Para que assim como Ele falou, se tu uma bênção. Para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus. Então sejam todos novamente muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Estamos aqui dando continuidade à igreja feita através de cartas dos apóstolos do Senhor Jesus o Cristo, utilizando também na internet como uma ferramenta para divulgar e anunciar a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, de uma forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. E é com essas nossas atitudes que nós estamos dando a garantia a todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se juntar conosco. E lembrando também que esse lançamento desses 12 livros trazem também uma oportunidade imperdível e limitada também para todos vocês. Então, aqueles que entrarem aí diretamente no link, fizerem a compra dos 12 livros, vocês têm a garantia de que tudo que vocês fizerem em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso será em vão. E também vocês têm aí uma nova oportunidade de trabalho, de ter uma renda extra, porque nós damos 30% de comissão em cada um livro que você revender através de nós aí, do nosso link que está aí nessa rede social nos comentários, ou nessa rede social que você também vai encontrar, para mais honra e glória nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Tudo aquilo que a gente traz para todos vocês, além de edificação de conhecimento, a gente traz oportunidade também, material de trabalho, para que vocês possam agir e prosperar, e não ficar só apenas no eu acho, eu penso, eu imagino, vai acontecer. Vocês têm sempre ali uma certeza, uma convicção, uma garantia, baseada verdadeiramente na palavra do Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Então vamos agora à ministração de mais uma oração.
Lembrando a todos vocês que todos aqueles que são seguidores ou inscritos, membros ou ofertantes de nossas igrejas virtuais recebem orações também toda madrugada e toda semana também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Então vamos à ministração de uma oração. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal, para ministrar a Tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, para que o Senhor possa levar para quem está conosco nesta live a Tua paz, a Tua graça e a Tua alegria, junto com os poderes que há no fogo, no sangue e na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, para transformar, libertar e edificar cada uma dessas vidas que estão ligadas conosco nesta Tua bela igreja virtual, @Igrejas Benditas. Eu peço ao Teu Santo, o Espírito Santo de verdade, para tocar em cada coração de cada pessoa, onde essa live alcançar, para que elas possam estar interagindo como igrejas verdadeiras, sal e luz do nosso Senhor Jesus, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando, ofertando, dizimando e se ajuntando em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados, sendo capacitados pela Tua palavra, através desses 12 livros, nessas Suas 12 igrejas virtuais, para que todos venham ser benditos onde quer que colocarem a planta dos seus pés ou as palmas de suas mãos, para que Teu santíssimo e poderoso nome venha ser ainda mais engrandecido em cada lar, cada comércio, cada veículo, cada coração em que se encontrar uma bendita ovelha amada pelo Pai, exaltando e agradecendo ainda mais ao Teu santíssimo e poderoso nome, recebendo com alegria Tua boa palavra sendo ministrada através de nós. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias, aleluia, ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, sejam todos novamente muito bem-vindos, capaz, graça e alegria ao nosso Senhor Jesus o Cristo. Presta atenção. Estamos ao vivo agora também nas 7 principais redes sociais da internet, com essa igreja virtual, @Igrejas Benditas. E estarei dando início agora aos sorteios dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus que irão se assentar no trono. Hoje eu estarei sorteando os rebanhos benditos de números ímpares, mas também estarei informando um livro e um capítulo para os rebanhos benditos de números pares. Por que rebanho? Por que bendito? Por que ímpar e par? Rebanhos, porque o Senhor Deus sempre nos comparou os seus rebanhos. E lá em João capítulo 10, o Senhor Jesus afirmou que Ele é nosso único bom e verdadeiro pastor. Bendito é uma classe com promessas nas Escrituras Sagradas, entre elas Salmo 118, versículo 26. Bendito que vem em nome do Senhor, nós vos abençoamos em nome do Senhor. E em Mateus 25, versículos 31 a 46, palavra do Senhor Jesus o Cristo. Aqueles que serão chamados de benditos do Pai e possuir por herança o reino prometido desde a fundação do mundo. Porque em nome do Senhor Jesus amaram aos pequeninos irmãos através de atitudes. E ímpar e par, porque o Senhor Deus deixou claro que não é bom que o ser humano ande só. Livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18. Lá em Lucas, capítulo 10, o Senhor Jesus, ao enviar os 70 santos, enviou sempre de 2 em 2. E nós agora ao vivo também nas 7 principais redes sociais da internet, como em Colossenses, capítulo 2, versículo 5. Mesmo que ausente quanto ao corpo, estamos juntos em um só Espírito, regozijando, examinando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo Jesus. Então escolha o seu número de 1 a 12, seja membro dessa igreja virtual e pode continuar frequentando qualquer um templo físico, igreja ou congregação. Pois como o Senhor Jesus afirmou em Mateus capítulo 12, aquele que não ajunta e espalha, o reino dividido não prospera. O primeiro rebanho bendito ímpar de número 3 e o rebanho bendito par de número 4 a estarem recebendo uma palavra do Senhor ao seu coração. E o Silvio de Salvador, Bahia, seja muitíssimo bem-vindo, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo. Faça como o Silvio ali abençoado, deixe aí nos comentários, interagindo conosco, seu primeiro nome, sua cidade, seu estado ou também o seu país, caso esteja nos acompanhando fora desse nosso querido Brasil. Tudo para mais honra e glória ao nosso Deus. E saiba que independente de onde você estiver nos acompanhando, vocês têm aí a oportunidade de lançamento dos nossos 12 livros para que possam estar sendo instruídos na palavra do Senhor nosso Deus e ainda tendo uma renda extra também
revendendo esses 12 livros, vão recebendo uma comissão de 30% para que o Senhor já possa estar verdadeiramente movimentando as diversidades de prosperidade dele, que eu abordo aí nos meus 12 livros, Uma Pregadora e Empresária de Milhões em 12 Princípios. E o livro sorteado é o livro de Jó, que possui 42 capítulos. Nessa rede social aqui, o comentário está fixado aí, ou então na descrição da live. Em outras redes sociais você encontra no bio do meu canal, @MillerOfertadim. Livro de Jó, que possui 42 capítulos, é o primeiro livro a ser ministrado nessa madrugada. E o livro de Jó, capítulo 34. Jó, capítulo 34, para a meditação do rebanho bendito ímpar, de número 3, Jó, capítulo 34. E para o rebanho bendito par, de número 4, livro de Jó, capítulo 35, para a sua meditação. Sejam todos novamente muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus, o Cristo. Vamos aqui à ministração de mais uma oração. Lembrando que as orações que são realizadas durante as lives, elas são numeradas e são apenas introduções, assim como as orações do livro de Salmos também são, porque orações duram no mínimo 1 hora. Se você quiser continuar recebendo orações, mesmo após o término dessa live, basta estar seguindo ou se inscrevendo em nossas igrejas virtuais. Vamos à ministração de mais uma oração. Santíssimo Senhor Deus, bendito Rei da nossa salvação, eu peço ao Senhor que haja, através da tua santa e tremenda palavra sendo ministrada, o teu poderoso agir, abrindo as portas da justiça, que os teus santos, justos e benditos hão de entrar, para o louvar, exaltar e glorificar cada vez mais. Que haja o derramar das abundâncias e plenitudes de poderes, que há no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, sobre todas essas benditas vidas, dos benditos membros, seguidores, ou inscritos, ou ofertantes, ou dizimistas, desta tua preciosa igreja virtual, @Igrejas Benditas. Que eles sejam livres, limpos e libertos, para receberem as abundâncias de promessas e alegrias do Senhor Jesus, o Cristo, em cada área e setor de suas vidas. Para que todos que olharem para eles vejam a diferença de Malaquias capítulo 3, versículo 18. A diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve e o que não serve ao Senhor Deus, em nossas vidas e através de nossas vidas. Em o nome santo dos santos, do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. Presta atenção mesmo. Sejam todos novamente muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Lembrando, todos aqueles que quiserem interagir conosco, participar da live e tirar suas dúvidas, deixe nos comentários seu primeiro nome, sua cidade, seu estado ou também o seu país, caso esteja nos acompanhando fora desse nosso querido Brasil. Vamos aqui à ministração no livro de Jó, capítulo 34, do versículo 10 ao versículo 16. Pelo que vós, homens sensatos, escutai-me. Longe de Deus o praticar ele a perversidade, e do Todo-Poderoso o cometer injustiça, pois retribui ao homem segundo as suas obras, e faz que a cada um toque segundo o seu caminho. Na verdade, Deus não procede maliciosamente, nem o Todo-Poderoso perverte o juízo. Quem lhe entregou o governo da terra? Quem lhe confiou o universo? Se Deus pensasse apenas em si mesmo, e para si recolhesse o seu espírito e o seu sopro, toda a carne juntamente expiraria, e o homem voltaria para o pó. Se, pois, há em ti entendimento, ouve isto, inclina os ouvidos ao som das minhas palavras. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 34 aqui do livro de Jó, vemos um daqueles que realmente ali, naquela situação, poderia ser chamado de amigo de Jó. Porque esse foi um que trouxe exatamente a sabedoria e a palavra do Senhor nosso Deus. Ele não saiu acusando o que estavam fazendo ou deixando de fazer. Ele só tinha convicção do caráter do Senhor Deus. E foi isso que ele trouxe à tona. Quando você não sabe o que falar, não sabe como se expressar, o melhor que você tem é apenas ter convicção do caráter
caráter do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, que a palavra dele é viva, vida, vivifica e é espírito. Então é necessário que nós venhamos estar sempre buscando saber o que responder, para não ficar apenas, não, tenho certeza que Deus é bom, isso, aquilo, outro. Porque lá no livro de Colossenses, o apóstolo Paulo deixou ali uma ordenança para todos, seja homem, mulher, jovem, velho, criança, para todos estarem se instruindo muito bem na palavra do Senhor nosso Deus, para poderem responder a todos que lhe perguntassem sobre a fé, sobre a palavra do Senhor nosso Deus. E está vindo aí esses 12 livros para instruir todos vocês, como título, uma pregadora e empresária de milhões. Pregadora vem primeiro, porque é necessário que nós venhamos, como em Mateus 6, versículo 33, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Como aqui o Eliú falou muito bem, porque o Senhor recompensa a cada um de nós segundo as nossas obras. Palavra do próprio Senhor Jesus, Mateus 16, de 24 a 27. Então pare de distorcer aquilo que está escrito aos seus olhos, pois o Senhor foi bem claro, Ele é quem nos salva, Ele é o nosso único Salvador, mas Ele exige de nós um posicionamento, um caráter, uma prática de boas obras, uma constante busca da presença dele em nossas vidas, pois sem ele nada podemos fazer. E ele afirmou que aquele que é dele, e ele está nesse, e essa pessoa está nele, esse produz muito fruto. Para mais honra e glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então sejam novamente muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ao próximo rebanho bendito, ímpar de número 9, e rebanho bendito par de número 10, a estarem recebendo uma palavra do Senhor ao seu coração. Estamos sempre aqui com a permissão do Senhor nosso Deus, de segunda a sexta, a partir de meia-noite 7 até 1h24 da madrugada. E o próximo livro sorteado de Judas, que possui um único capítulo. Livro de Judas, capítulo 1 e único para meditação do rebanho bendito ímpar de número 9 e do rebanho bendito par de número 10. Livro de Judas, capítulo 1 e único. Vocês que estão chegando agora, vocês estão conosco desde o início da live, sejam muito bem-vindos, com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Deixem nos comentários seu primeiro nome, sua cidade, seu estado, interaja conosco, participe dessa live a partir de 1h12 da madrugada, onde estaremos interagindo com vocês e tirando suas dúvidas. Até lá estamos focando em orações e ministrações da palavra do Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Santíssimo e bendito Senhor Deus, o Criador dos céus e da terra, eu peço ao Senhor que haja, através da tua grande misericórdia, fidelidade, benignidade, o derramar dos poderes que há no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, para que haja a edificação, libertação e proteção dessas vidas dos seus filhos benditos que estão juntos conosco através dessa internet. Que o Senhor possa ser o amparo e escudo de todos os membros, seguidores ou inscritos ou ofertantes, de cada um coração que receber com alegria tua boa palavra, através dessa sua boa igreja virtual, @igrejas benditas, para que eles possam ser benditos ao sair, benditos ao entrar, benditos ao falar e benditos onde colocarem as plantas dos seus pés ou as palmas de suas mãos. Em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Deus. Presta atenção. Vocês que estão chegando agora, sejam muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. O abençoado aqui quer contribuir no canal, basta você comprar aí os 12 livros que estão aí verdadeiramente para instruir todos vocês para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Porque é uma semente que você semeia em que você tem a garantia de que verdadeiramente tudo irá acontecer exatamente como está escrito na palavra do Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Pois nós estamos aqui para crer no Senhor como está escrito, trazendo oportunidade não apenas de conhecimento, mas sim também de material de trabalho, para que vocês possam produzir e receber dos frutos. Como tem aí também a oportunidade de 30% de comissão em cada um livro que vocês vendem, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos agora à ministração do livro de Judas, capítulo 1 e único, do versículo 3 ao versículo 9. Amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco,
exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o único soberano e Senhor Jesus Cristo. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E os anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo-se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Ora, estes, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Esse capítulo 1 aqui do livro de Judas é muito forte porque o apóstolo Judas deixou bem claro, mesmo que ele quisesse falar só das coisas boas, ele precisava falar daquilo que era necessário, as armaduras celestiais, a espada que é a palavra do Senhor nosso Deus, que o povo que é verdadeiramente do Senhor precisa se armar, precisa se empenhar verdadeiramente para que possam estar vindo a desfrutar dos bons frutos, a tomar não apenas posse da promessa, mas o principal, além de não perder a promessa, poder verdadeiramente continuar com o galardão nos céus. Que o meu livro de número 12 traz justamente sobre isso. Porque as pessoas focam sempre muito em conquistar a promessa, em colocar a mão nas promessas. Mas eles se esquecem que é necessário você, primeiro, manter a promessa. E segundo, mesmo que pareça que você manteve a promessa, se você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, qual é o valor? Qual é o galardão que isso tem? Então, necessário que nós venhamos a estar atentos, sempre vigiando, com muita atenção e cuidado, examinando as obras uns dos outros, ajudando uns aos outros, instruindo uns aos outros, de acordo com a palavra do Senhor nosso Deus. Não de acordo com o que um homem acha, pensa, imagina. Logo adiante, ali no livro, o apóstolo Judas deixou bem claro, reter tudo aquilo que o Senhor Jesus e os apóstolos vieram nos ensinando, para que possamos estar verdadeiramente alcançando as plenitudes das maravilhas e prosperidades do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso em nossas vidas. Então sejam novamente muito bem-vindos, capaz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Deixe nos comentários seu primeiro nome, sua cidade, seu estado, interajam conosco, participe dessa live, tirando suas dúvidas a partir de 1h12 da madrugada. E o próximo rebanho bendito ímpar de número 1 e o rebanho bendito par de número 2 a estarem recebendo uma palavra do Senhor ao seu coração. Escolha o seu número de 1 a 12 e toda live de segunda a sexta você recebe no mínimo 3 livros e 3 capítulos das Escrituras Sagradas para estar aumentando a sua fé. E nos finais de semana, no sábado e no domingo, é reprisado, ou seja, repetido, uma de nossas lives que ocorrem no decorrer da semana. Lembrando a todos vocês que é sorteado, pois como está escrito em Provérbios 16, versículo 33, as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Nós utilizamos aí também o sorteio para que de segunda a segunda você tenha uma palavra do coração do Senhor nosso Deus ao seu coração, sem manipulação nenhuma do ser humano. E o próximo livro de 1 Coríntios, que possui 16 capítulos. É o próximo livro a estar sendo ministrado nessa live. Mas antes de estarmos ministrando o livro de 1 Coríntios, eu estarei apresentando a vocês uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo bendito, bem-aventurado Marcos. Então prestem todos muita atenção e ajam como a igreja nobre do Senhor Jesus, que ouve a palavra do líder e depois examina nas Escrituras Sagradas para ver se o que o líder está falando é aquilo que está escrito. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas
capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus, o Cristo, afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir. Também entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros ou para curas ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Muitíssimo amém, glórias ao nosso Senhor Jesus. Recado dado a todos vocês. Quem quiser escutar novamente a mensagem, não conseguiu anotar algum detalhe, essa live fica salva em algumas redes sociais com @Igrejas Benditas. Se você quiser ofertar ou dizimar nessa obra do nosso Senhor Deus, independente do valor, sejam 10 centavos, sejam 10 bilhões, nessa rede social você encontra na descrição da live as informações necessárias. Em outras redes sociais o vídeo estará fixado no perfil ou então através desse QR Code que está aqui acima. Você também deve entrar em contato diretamente conosco no privado e pedir um de nossos templos físicos para a sua região. Pois lembrando que conosco o obreiro recebe seu salário, os necessitados têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, às secretarias de trabalhos e empregos, a oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do grau de escolaridade, independente das posses financeiras, independente do segmento religioso de fé, desde que pregue 100% as Escrituras Sagradas. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Então vamos aqui ao livro de 1 Coríntios, a estar sendo ministrado nessa madrugada. Livro de 1 Coríntios, capítulo 6. 1 Coríntios, capítulo 6, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 1. 1 Coríntios, capítulo 6. E para o rebanho bendito par de número 2, livro de 1 Coríntios, capítulo 7, para a sua meditação. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, que é um estudo, um significado, uma ciência, por trás de cada um número presente nas Escrituras Sagradas, na palavra do nosso Senhor Deus, eu leio sempre apenas 7 versículos de cada um dos 7 capítulos que são ministrados no decorrer dessa live. Mas é necessário que você venha examinar todo o capítulo para que você possa trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, seja onde você estiver. Todos que são seguidores ou inscritos de nossas igrejas virtuais recebem orações além das que são realizadas durante a live, pois nosso sacerdote e apóstolo também continua orando por todos vocês toda madrugada e toda semana também de madrugada, orações diretamente de cima do monte. Então vamos à ministração de mais uma oração. Lembrando a todos vocês também que tem oração para aqueles que adquirem os 12 livros, porque está assim sendo profetizado nesses 12 livros que todos aqueles que tiverem esses livros estarão verdadeiramente recebendo as bênçãos do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, em sua vida. Para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus. Vamos à próxima oração a ser ministrada.
Grandioso e altíssimo, Senhor Deus, a rocha da nossa salvação. Eu peço que haja as tuas bênçãos, abundâncias e maravilhas, alcançando todas as benditas vidas dos benditos seguidores ou inscritos, e membros ou ofertantes ou dizimistas desta tua forte igreja virtual, @Igrejas Benditas. Que através dos poderes que há no fogo e no sangue, na palavra do nosso Senhor Jesus, o Cristo, haja cura, proteção e purificação em cada corpo, alma, espírito e coração dos que estão buscando ao Senhor Deus durante a madrugada junto conosco. Que através do cumprimento das tuas justas, fiéis e verdadeiras palavras, nas tuas santas escrituras que estão sendo ministradas agora, haja libertação, restauração e renovação em cada lar, cada comércio, cada veículo, cada coração que estiver junto conosco em um só Espírito, com alegria pela tua palavra sendo ministrada através de nós. Em o nome santo dos santos, do nosso Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor, meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Todo-Poderoso, sejam novamente muito bem-vindos, capaz, e graça e alegria no nosso Senhor Jesus. Já curtam, se inscrevam, compartilhem, convidem outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor, nosso Deus, sendo semeada em seus corações. Vamos ao livro de 1 Coríntios, capítulo 6, do versículo 5 ao versículo 11. Para vergonha vou-lo digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade? Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isto perante incrédulos. O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Esse capítulo 6 aqui do livro de 1 Coríntios é muito forte, extremamente necessário verdadeiramente para que nós venhamos estar examinando. Porque é justamente esse ponto aqui que chega um povinho religioso para distorcer e querer nos acusar de injustiça. Quando a gente fala aí sobre as denúncias, que é só levar aos tribunais, isso aí é para vergonha da atual liderança religiosa. Porque é justamente como o apóstolo falou, só o fato de haver dissensão, de haver divisão, de haver contenda entre o reino do povo do Senhor Deus Todo-Poderoso, entre o povo do Senhor Deus Todo-Poderoso, isso aí já é vergonha. Mas já que já está tudo na vergonha aí, então trazemos aí para que vocês possam colocar à prova o nosso caráter. E vejam que a gente não está aqui de brincadeira, sendo mais uma igreja que está de olho no venha a nós e vosso reino que é bom nada. Podem examinar os nossos projetos, as nossas denúncias, cada uma coisa que nós abordamos e questionamos em cada uma das nossas mais de 100 denúncias, que já estamos há mais de 2 anos na internet, para que vocês possam estar verdadeiramente como foi ministrado na oração. Malaquias capítulo 3, versículo 18. A diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve e aquele que não serve ao Senhor nosso Deus. Que eu estarei agora apresentando a vocês a nossa mais nova denúncia, que tem 10 mensagens, em que basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só dessas 10 mensagens é mentira e anular os livros presentes na mensagem para receber o valor de 500 milhões de reais em dinheiro. Oi? Porque a Bíblia Sagrada é números. Então eu estarei apresentando agora a vocês a mensagem, então prestem todos muita atenção para mais honra e glória ao Senhor Deus. Muita atenção. Basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 10 afirmações são mentiras e anular os livros na mensagem para receber 500 milhões de reais. Muita atenção. Você e as 10 atividades ou atitudes que estão nas igrejas que são ou têm outros evangelhos e você diz que é delas ou que elas são sua. Tenha muita atenção. É necessário você se ajuntar conosco das 12 igrejas virtuais para ter proteções em todos os setores da sua vida e também da sua família.
para não receber todas as pragas e maldições. Prove na Bíblia Sagrada, para nós, das 12 igrejas virtuais, que nós estamos mentindo e que uma só dessas 10 afirmações são mentiras e que os livros presentes nessa mensagem foram anulados para receber 500 milhões de reais em dinheiro. 1. Confessa que é pecador. 1 João, capítulo 3, versículos 3 a 9. João, capítulo 1, versículos 14 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. Gálatas, capítulo 2, versículos 15 a 21. Foco no versículo 17. João, capítulo 8, versículos 34 a 36. 2. Diz que tem defeito. Lucas, capítulo 6, versículo 40. João, capítulo 1, versículos 1 a 14. 3. Não faz culto apenas para o Senhor Deus, como também faz para outras atividades. Mateus 4, versículos 9 e 10. Marcos 12, versículos 28 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. 4. Não é um discípulo de um sacerdote. Mateus capítulo 15, versículos 7 a 9. Atos capítulo 24, versículos 11 e 17 e 18. 5. Não faz orações com o mínimo de 1 hora todos os dias no templo. Mateus 26, versículos 36 a 46, foco no versículo 40. 6. Recebe ofertas e dízimos no templo e não serve aos necessitados os alimentos para o corpo. Malaquias capítulo 3, versículo 10, Mateus 25, versículos 31 a 46. 7. Não paga o salário para todos os obreiros. Lucas 10, versículo 7, Mateus 23, versículo 15. 8. Muita atenção. Nós somos o que está escrito na Bíblia Sagrada, nas palavras e afirmações do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ele, os anjos, o Espírito Santo de verdade e os apóstolos afirmam que somos santos. Muita atenção, pois nenhum deles afirmou que nós somos cristãos. E atenção, examine esta palavra, pois ela só aparece escrita 3 vezes na Bíblia Sagrada e ela é muito mal em espírito para você. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. 1 Pedro capítulo 1, versículos 14 a 16. Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. 9. Muita atenção. Todos os líderes espirituais que têm segmento de fé na Bíblia Sagrada têm que ser testemunhas do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Senhor Deus, pregando e ensinando o verdadeiro Evangelho. E atenção, sem omitir o que é o Evangelho, pois ele é um sistema próprio de atividades de santidade. Não é para você dizer que é ele, nem se servir dele, mas sim para você praticar, ensinar, servir, amar e viver ele, como está escrito na Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. Lucas capítulo 24, versículo 48. Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 10. 10. Muita atenção. Os erros estão de 1 a 10 para os que foram libertos, mas para os que não foram libertos são pecados. Assim como Pedro pecou 3 vezes, também 3 vezes ele pediu perdão. Assim também é você que está tendo acesso a essas 10 mensagens. Você precisa ser liberto. E atenção, pois você não se liberta sozinho. Você precisa de um que foi liberto para fazer a confissão de arrependimento. Lucas capítulo 24, versículos 45 a 49, foco no versículo 47. Atenção, quem tem pecado e confessa que ele é um pecador, você nunca vai ser liberto se confessando com ele o arrependimento dos pecados que você cometeu, pois um preso não pode libertar o outro. João capítulo 8, versículos 23 e 24 e 34 a 36 e 44. 2 Pedro capítulo 2, versículos 17 a 19, foco no versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículos 1 a 4, foco versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 5, versículos 10 a 14, foco versículos 13 e 14. João capítulo 9, versículos 39 a 41. Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 17. Muitíssimo amém, glórias ao nosso Senhor Jesus. Recado dado a todos vocês. Lembrando que essa live fica salva em algumas redes sociais, se você quiser escutar novamente e tirar suas dúvidas. E, Bruno, em nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Provérbios 18, versículo 13. Responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Eu deixei você continuar falando, fui apagando ali os comentários se você estava falando besteira, para poder que você não fizesse tropeçar aos pequeninos que estão nos assistindo. Pois se você estivesse nos assistindo, nos examinando, escutando aquilo que nós estamos falando, você veria que o
nosso caráter não é isso que você está falando. Pois já começou errado ele falando que você falou, cara, Malaquias estava pregando aos sacerdotes, os chamados de ladrões. Hoje em dia os pastores falam isso aos membros. E em que momento aqui eu falei que esse Malaquias estava sendo direcionado aos membros? Malaquias, capítulo 3, versículo 18. A diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve e aquele que não serve ao Senhor Deus. Eu usei dessa parte de Malaquias justamente para questionar a liderança religiosa que anda adulterando a palavra do Senhor Deus, manipulando o povo através das escrituras, das falsas escrituras que eles também manipularam, para que vocês possam estar examinando o nosso caráter, nos colocando à prova. E se você pode provar qualquer uma dessas suas palavras com base nas escrituras sagradas, tem mais de 730 milhões de reais em dinheiro que estamos oferecendo. Se a gente tivesse interessado no seu dinheiro, a gente não está oferecendo dinheiro nenhum, tá bom? Nós estamos oferecendo mais de 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que estamos errados ou mentindo. E se quiser interagir conosco, tirar suas dúvidas, saber verdadeiramente qual é o nosso caráter, aguarde até 1h12 da madrugada e deixe aí o seu primeiro nome, sua cidade, o seu estado ou o seu país também, caso esteja fora desse nosso querido Brasil, e você é muito bem-vindo para interagir conosco, participar e tirar suas dúvidas para mais honra e glória ao Senhor Jesus. Até lá, o foco é em orações e ministrações da palavra do Senhor nosso Deus. Vamos ao próximo livro a ser ministrado, próximo rebanho bendito ímpar de número 7, o rebanho bendito par de número 8, são os próximos a estarem recebendo a palavra do Senhor nosso Deus. Só lamento se você não bebe da água viva do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo, pois é essa água que nós estamos aqui sempre jorrando. João 7, versículo 38. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre. Livro de Naum, que possui 3 capítulos. Livro de Naum, que possui 3 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado nesta madrugada. Naum capítulo... veio 2. Naum capítulo 3. Naum capítulo 3 para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 7 e do rebanho bendito par de número 8. Livro de Naum capítulo 3 para ambos os rebanhos sorteados. Lembrando, estamos sempre aqui com a permissão do Senhor nosso Deus de segunda a sexta a partir de 00h07 até 1h24 da madrugada. Vamos aqui a ministração no livro de Naum, capítulo 3, do versículo 13 ao versículo 19. Naum, capítulo 3, do versículo 13 ao versículo 19. Eis que as tuas tropas no meio de ti são como mulheres. As portas do teu país estão abertas de par em par aos teus inimigos. O fogo consome os teus ferrolhos. Tira a água para o tempo do cerco. Fortifica as tuas fortalezas. Entra no barro e pisa a massa. Toma forma para os ladrilhos. No entanto, o fogo ali te consumirá. A espada te exterminará. Consumir-te-á como gafanhoto. Ainda que te multiplicas como gafanhoto, te multiplicas como a locusta. Ainda que fizeste os teus negociantes mais numerosos do que as estrelas do céu, o gafanhoto devorador invade e sai voando. Os teus príncipes são como os gafanhotos, e os teus chefes como os gafanhotos grandes, que se acampam nas sebes nos dias de frio. Em subindo o sol, voam embora, e não se conhece o lugar onde estão. Os teus pastores dormem, ó rei da Assíria. Os teus nobres dormitam. O teu povo se derrama pelos montes, e não há quem o ajunte. Não há remédio para a tua ferida. A tua chaga é incurável. Todos os que ouvirem a tua fama baterão palmas sobre ti, porque sobre quem não passou continuamente a tua maldade. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse capítulo 3 aqui do livro de Naum é muito forte, porque traz aqui à tona como que é importante a gente não apenas fortificar com a força do nosso braço, pois se fazer isso, tudo se torna em vão. Aqui nós vemos que mesmo eles tentando de todas as formas se fortificarem, não resolveram o problema da semeadura que eles haviam feito. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, isso que o homem semear, isso também ceifará. Então, enquanto não quebrar aquele ciclo de maldade, enquanto não haver um convertimento de coração, como o povo de Nínive, depois da pregação lá de Jonas, é necessário que você examine com muita atenção e cuidado, porque senão a conta sempre chega e ela chega pesada. Porque lá em Lucas capítulo 6, o Senhor Jesus afirmou que aquele que ouve a palavra dele e não a pratica,
esse edifica a sua casa sobre a areia, e é grande a ruína daquela casa. Então se posicione enquanto é tempo verdadeiramente, para que o Senhor possa estar te abençoando, para que o Senhor possa estar protegendo você e a sua família, e mesmo que você venha prosperar a ponto de ganhar o mundo inteiro, você jamais venha perder a sua alma, que é o bem mais precioso que o Senhor Jesus conquistou com um preço altíssimo na cruz. E o Bruno de Formosa, Goiás, seja muito bem-vindo com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Sejam todos novamente muito bem-vindos com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Faça como abençoado. Deixe nos comentários seu primeiro nome, cidade e estado para estar interagindo conosco. Para estar recebendo orações, se inscreva ou nos sigam para estarem recebendo orações, além das que são realizadas durante a live. Lembrando que recebe todo dia de madrugada quem é inscrito. Exatamente, para mais uma glória sem Deus. Comprando o livro. Exatamente. Rebanho Bendito Ímpar de número 11, Rebanho Bendito Par de número 12 são os próximos a estarem recebendo uma palavra do Senhor nosso Deus ao seu coração. E o próximo livro a ser sorteado, de Gálatas, olha ele aí, glória ao nosso Deus. Gálatas, que possui 6 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado. Escolha seu número de 1 a 7, que logo mais, daqui a pouquinho, eu estarei sorteando mais 7 números, para que você tenha mais uma palavra do Senhor ao seu coração. Gálatas capítulo 5, para meditação do rebanho bendito ímpar de número 11, Gálatas capítulo 5. E para o rebanho bendito par de número 12, livro de Gálatas capítulo 6, para a sua meditação. Estamos ao vivo agora nas 7 principais redes sociais da internet. Quem estiver nos acompanhando por essa rede social aí, no comentário fixado está aí o link para a compra dos meus 12 livros, para que vocês possam estar verdadeiramente sendo muito abençoados. Pois há orações também para que todos aqueles que tiverem esses 12 livros dentro de casa, haja essa abundância, prosperidade e plenitude do Senhor alcançando as suas vidas. E se você verdadeiramente adquirir esses 12 livros, você tem a garantia de que verdadeiramente tudo que você fizer em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso estará sendo em vão. Comprou o livro, fez ali todo o passo a passo, cumpriu a palavra do Senhor Deus e você não viu diferença, não viu o resultado, nós damos a garantia a todos vocês de que você se apresentando através conosco aí, aonde a gente, que eu tô recuperando esse caso do tempo. Na atividade das igrejas aí que estamos chegando em todos os municípios do Brasil, se você se apresentar ali verdadeiramente em um de nossos pontos, você vai poder estar verdadeiramente sendo muito abençoado para mais honra e glória ao Senhor Deus. Vamos à ministração de uma oração para mais honra e glória ao Senhor Jesus. Se inscrevam, nos sigam para continuarem recebendo orações toda madrugada e toda semana também de madrugada, orações diretamente de cima do monte. E você revendendo esses 12 livros, você tem 30% de comissão para cada livro que você vender. Poderoso Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo. Eu peço ao Senhor que haja a tua paz, a tua graça e a tua alegria, edificando, libertando, restaurando e renovando todas essas vidas ligadas conosco em um só Espírito, nesta tua bendita igreja virtual, @Igrejas Benditas. Que haja o derramar dos poderes que é no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, em cada porta, portal e janela, de cada coração que receber com alegria a tua boa palavra através de nós. E que possa haver voz de júbilo e salvação, chegando junto com essa ministração da tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra. Em cada lar, cada comércio, cada veículo, cada coração dos benditos amados do Pai, juntos conosco em um só Espírito. É o que eu peço em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos aqui à ministração no livro de Gálatas, capítulo 5, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Gálatas, capítulo 5, do versículo 3 ao versículo 9. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Esse capítulo 5 aqui do livro de Gálatas, o apóstolo Paulo traz como é importante a gente vigiar com muita atenção e cuidado em cada doutrina, cada liderança religiosa que se apresenta à nossa frente. Temos aí as mais de 100 denúncias para vocês colocarem à prova
toda e qualquer liderança que fala em nome do Senhor Deus da Bíblia Sagrada, inclusive nós mesmos. Pois basta provar que a gente está mentindo com base na Bíblia Sagrada e recebe o valor da oferta. Acabamos de apresentar uma aí de 500 milhões de reais em dinheiro, para que vocês vejam o nosso caráter sincero e verdadeiro na presença do Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Próximo rebanho bendito ímpar de número 5 e rebanho bendito par de número 6 a estarem recebendo uma palavra do Senhor ao seu coração. Sejam todos muito bem-vindos com a paz e a graça e a alegria, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. E o livro sorteado, o livro de Gênesis, que possui 50 capítulos. Lembrando, estaremos respondendo as suas dúvidas a partir de 1h12 da madrugada. Até lá, aguarde ali, deixe seu primeiro nome, sua cidade e o seu estado ou o seu país também, caso esteja fora desse nosso querido Brasil, para estar interagindo conosco, participando da live e tirando as suas dúvidas. Livro de Gênesis, capítulo 24. Livro de Gênesis, capítulo 24, para meditação do rebanho bendito ímpar de número 5, Gênesis, capítulo 24. E para o rebanho bendito par de número 6, livro de Gênesis, capítulo 25, para a sua meditação. Estamos ao vivo agora também nas 7 principais redes sociais da internet com a nossa igreja virtual, @Igrejas Benditas, levando a palavra do Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso, a cada coração que precisa e necessita. Vamos à ministração de mais uma oração, para mais honra e glória ao nosso Senhor Jesus. Se inscrevam, nos sigam para continuarem recebendo orações toda madrugada e toda semana também de madrugada, orações diretamente em cima do monte. Deixando bem claro, o Senhor Jesus afirmou que Ele está conosco em espírito. Então, se você acha que o Senhor Jesus é incompetente, Ele precisa estar em carne viva, presente aí com você para poder te apacentar, já que Ele é o único pastor, João capítulo 10, então aí é com você. Eu tenho convicção e certeza absoluta que o Senhor Jesus é plenamente capaz de estar nos apacentando em espírito, para mais honra e glória ao nosso Senhor Jesus. Se quiser interagir conosco nos comentários, tirar suas dúvidas, deixe seu primeiro nome, cidade e estado aí nos comentários. E vamos à ministração da oração. Vitorioso Senhor dos exércitos, nosso curador, libertador e protetor, eu peço ao Senhor que haja libertação, purificação e fortalecimento de cada uma das benditas vidas, dos benditos membros, seguidores ou inscritos ou ofertantes desta tua forte igreja virtual, @Igrejas Benditas. Que haja libertação, purificação e fortalecimento de cada uma vida que estiver buscando ao Senhor Deus durante a madrugada junto conosco. Que haja o crescimento na fé dessas pessoas a ouvirem a tua palavra sendo ministrada através de nós, seja onde ela estiver neste momento. E haja as abundâncias e plenitudes de poderes que é no fogo, no sangue, na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, queimando, destruindo e removendo contra tudo aquilo que não procede, não provém e não agrada ao Senhor Deus, e estiver interferindo de alguma forma da tua palavra alcançar o resultado da qual ela está sendo enviada através de nós. Em o nome santo dos santos, do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Presta atenção, Senhor. Sejam todos novamente muito bem-vindos com a paz, a graça, a alegria, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Temos aí as mais de 100 denúncias, basta provar que a gente está mentindo e recebe o valor em dinheiro para mais honra e glória ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Não vou nem perder tempo com esse tipo de gente. Vamos aqui ministrar no livro de Gênesis, capítulo 24. Aqueles que querem interagir e participar são muito bem-vindos. Aqueles que querem apenas falar o que ele acha, pensa ou imagina, impor seu segmento religioso de fé, falar daquilo que não sabe, não é bem-vindo. Então, aqueles que querem verdadeiramente receber a palavra do Senhor, estejam atentos, prontos para ouvir. Para mais honra e glória ao Senhor Jesus. Livro de Gênesis, capítulo 24, do versículo 31 ao versículo 37. E lhe disse: Entra, bendito do Senhor, por que estás aí fora? Pois já preparei casa e o lugar para os camelos. Então fez entrar o homem, descarregaram-lhe os camelos e lhes deram forragem e pasto. Deu-se-lhe água para lavar os pés e também aos homens que estavam com ele. Diante dele puseram comida, porém ele disse: Não comerei enquanto não expuser o propósito a que venho. Labão respondeu-lhe: Dize:
Então disse: sou servo de Abraão. O Senhor tem abençoado muito ao meu senhor, e ele se tornou grande. Deu-lhe ovelhas e bois e prata e ouro, e servos e servas e camelos e jumentos. Sara, mulher de meu senhor, era já idosa quando lhe deu à luz um filho. A este deu ele tudo quanto tem. E meu senhor me fez jurar, dizendo: não tomarás esposa para meu filho das mulheres dos cananeus em cuja terra habito. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 24 aqui do livro de Gênesis, tem 3 pontos essenciais da gente estar examinando. O primeiro ponto aqui nós vemos ali a obediência ao Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, deste servo de Abraão. Pois ele não foi lá procurando ver qual era mais bonita, mais formosa, mais simpática. Ele se concentrou ali e pediu: Senhor, a mulher que fizer isso, isso e isso é a que o Senhor escolheu, a que o Senhor determinou. Em segundo ponto aqui nós vemos a interação entre os irmãos, o demonstrar da compaixão, acolhendo ao forasteiro para que pudesse verdadeiramente tratar com compaixão como o Senhor Jesus mandou, como o Senhor Deus havia mandado que havia sido feito, e o Senhor Jesus deu continuidade. E aqui, por finalizar, nós vemos o foco e o objetivo do servo, com uma missão clara, não permitindo que nada aquilo que fosse da parte da carne dele viesse a interferir no objetivo, na missão que lhe havia sido concedida. Então, nessa área que viemos nos posicionar como igrejas vivas, sal e luz, firmes e fortes no nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E aqui ainda tem também como o Senhor nosso Deus prospera aquele que Ele ama, aquele que é fiel a Ele em todas as coisas. Vamos aqui ao último livro a ser ministrado, que é uma palavra do Senhor nosso Deus a todos nós. Deixa nos comentários seu primeiro nome, cidade, seu estado, seja muito bem-vindo. A paz, a graça e a alegria no nosso Senhor Jesus. Livro de 1 Reis, que possui 22 capítulos. É o último livro a ser ministrado nessa live. Já escolha seu número de 1 a 7, que daqui a pouco eu estarei sorteando 7 números para que você tenha mais uma palavra do Senhor ao seu coração. Livro de 1 Reis, capítulo 12. 1 Reis, capítulo 12, é uma meditação do coração do Senhor nosso Deus ao nosso coração. Livro de 1 Reis, capítulo 12. Estamos ao vivo agora também nas 7 principais redes sociais da internet com @Igrejas Benditas. E o João de Labareda, São Paulo, seja muito bem-vindo, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Daqui a pouquinho estaremos... o nome dele de São Paulo, seja muito bem-vindo, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Daqui a pouco estaremos interagindo com vocês nos comentários e tirando as suas dúvidas. Então interajam conosco, deixando seu primeiro nome, cidade e estado, ou também seu país, caso esteja fora desse nosso querido Brasil. Vai dar tempo de mais uma oração para todos vocês. Já se inscrevam, nos sigam para continuarem recebendo orações, mesmo após o término dessa live, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Poderoso Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo. Eu peço ao Senhor que haja a tua paz, a tua graça e a tua alegria, edificando, libertando, restaurando e renovando todas essas vidas ligadas conosco em um só Espírito, nesta tua forte igreja virtual, @Igrejas Benditas. Que possa haver voz de júbilo e salvação, chegando junto com essas ministrações da tua santa, poderosa, bendita e verdadeira palavra. Em cada lar, cada comércio, cada veículo, cada coração dos benditos amados do Pai, juntos conosco em um só Espírito. Que haja as abundâncias e plenitude de poderes que é no fogo e no sangue e na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, revestindo cada coração, removendo e destruindo toda obra da carne ou do maligno, para que eles possam produzir frutos em abundância, como igrejas vivas, verdadeiras, igrejas sal e luz do nosso Senhor Jesus, bendizendo e engrandecendo ainda mais ao teu santo e poderoso nome. Em o nome santo dos santos, do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus. Glórias ao Senhor. O Tauã do Rio de Janeiro, seja muitíssimo bem-vindo, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Vamos aqui à ministração no livro de 1 Reis, capítulo 12. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. 1 Reis, capítulo 12, do versículo 7 ao versículo 13. Eles lhe disseram: se hoje te tornares servo deste povo, e o servires, e atendendo falares boas palavras, eles se farão teus servos para sempre.
Porém, ele desprezou o conselho que os anciãos lhe tinham dado e tomou conselho com os jovens que haviam crescido com ele e o serviam. E disse-lhes: que aconselhais vós que respondamos a este povo que me falou, dizendo: alivia o jugo que teu pai nos impôs? E os jovens que haviam crescido com ele lhe disseram: assim falarás a este povo que disse: teu pai fez pesado o nosso jugo, mas tu alivia-o de sobre nós. Assim lhe falarás: meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim que, se meu pai vos impôs jugo pesado, eu ainda vou-lo aumentarei. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Veio, pois, Jeroboão e todo o povo ao terceiro dia a Roboão, como o rei lhes ordenara, dizendo: voltai a mim ao terceiro dia. Dura resposta deu o rei ao povo, porque desprezara o conselho que os anciãos lhe haviam dado. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Nesse capítulo 12 aqui do livro de 1 Reis, é muito importante justamente ali para finalizar aqui as 7 ministrações no decorrer dessa live. Aqui demonstrando o cuidado que devemos tomar ao ouvir as pessoas. Porque Roboão preferiu ouvir aqueles que ele estava acostumado, que ele havia crescido com ele, mas que não tinham a sabedoria, a inteligência e o entendimento necessário para resolver aquela situação. E ele ignorou o conselho dos sábios, dos entendidos, daqueles que haviam estudado profundamente e já tinham, como é que é a palavra? Já tinham... Temor não. Essa palavra também, mas já tinham experiência. Isso aí, glória ao Senhor Deus. Mas já tinham ali experiência naquela área. E com essa atitude, essa má atitude da parte de Roboão, trouxe uma consequência que se estendeu por gerações em todo o povo de Israel. Porque naquele momento, o povo de Israel e o povo de Judá se separou. Então é necessário que venhamos estar atentos para que a atitude que nós venhamos a tomar seja sempre com prudência, na presença e na palavra do Senhor nosso Deus. E os 12 livros estão vindo aí para instruir cada um de vocês em todas as áreas e setores das suas vidas que vocês precisam e necessitam estar atentos, vigiando, com cuidado e atenção para mais honra e glória ao Senhor Deus. E o Anselmo de Urbano, cidade de Urbano Santos, Maranhão, seja muito bem-vindo, capaz a graça e alegria no Senhor Jesus. Estarei agora sorteando os 7 números. Escolha seu número de 1 a 7 para estar recebendo uma palavra do Senhor nosso Deus ao seu coração. Se de 1 a 7 você escolheu o número 4, vai meditar no livro de Jó, capítulo 34. Jó, capítulo 34, se você escolheu o número 4. Se você escolheu o número 7, vai meditar no livro de Judas. Judas, capítulo 1 e único, se você escolheu o número 7. Se você escolheu o número 6, vai meditar no livro de 1 Coríntios, capítulo 6. 1 Coríntios, capítulo 6, se você escolheu o número 6. Se você escolheu o número 1, vai meditar no livro de Naum, capítulo 3. Naum, capítulo 3, se você escolheu o número 1. Se você escolheu o número 5, vai meditar no livro de Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, se você escolheu o número 5. Se você escolheu o número 2, vai meditar no livro de Gênesis, capítulo 24. Gênesis, capítulo 24, se você escolheu o número 2. E se você escolheu o número 3, vai meditar no livro de 1 Reis, capítulo 12. 1 Reis, capítulo 12, se você escolheu o número 3. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Sejam todos novamente muito bem-vindos, capaz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Então, perguntou se vocês fazem live só essa hora ou vocês fazem durante o dia também. Eu faço live nesse horário da madrugada, no @Igrejas Benditas, de meia-noite 7 até 1h24 e também no @MillerOfertaDim, 12 minutos antes das 7 horas da noite. Mas são ao todo 12 igrejas virtuais que horários estão na manhã, na tarde, na noite, na madrugada, com orações e ministrações da palavra do Senhor nosso Deus, para que vocês possam estar aumentando a sua fé e tendo muita fé também ao se juntar conosco. Nessa rede social aí você encontra na descrição da live o link e o horário das lives de nossas 12 igrejas virtuais. E antes de estar continuando aqui a interagir com vocês nos comentários e tirar suas dúvidas, deixe aí o seu primeiro nome, sua cidade, seu estado,
para estar participando da live e interagindo conosco. Enquanto isso, eu vou estar fazendo um convite para todos vocês que querem reconhecer ao Senhor Jesus, o Cristo, como seu único Senhor e Salvador, de corpo, alma e espírito em sua vida. Declarem nos comentários e confesse ao Senhor Jesus publicamente. Mateus capítulo 10. Aquele que o confessa em público também será confessado diante do Pai e dos anjos. Mas aquele que o negar também será negado diante do Pai e dos anjos. Então declarem nos comentários. Eu, escreva o seu nome. Eu confesso e reconheço o Senhor Jesus, o Cristo, como o meu único Senhor e Salvador, de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que você puder, entre no seu secreto, no seu quarto, feche a porta e, de joelhos, leia em voz alta a passagem do livro de Mateus, capítulo 11, do versículo 28 ao versículo 30. Mateus, capítulo 11, do versículo 28 ao versículo 30, onde está escrito assim, para quem não tiver acesso a uma Bíblia, repita as seguintes palavras. Mateus, capítulo 11, versículo 28 ao 30. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E logo em seguida, faça essa seguinte oração, ainda de joelhos em voz alta. Senhor Jesus, eu entrego a Ti também o meu jugo e o meu fardo, que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de Ti o seu jugo e o seu fardo, que é suave e leve, e vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15. E vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito de dar muitos frutos. E ainda que eu esteja ausente de corpo, mas permaneço no mesmo espírito. Como está escrito no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12, e o meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Lembrando, quem não conseguir fazer essa oração agora, nesse momento, essa live fica salva em algumas redes sociais com @igrejasbenditas. Estamos nas 7 principais redes sociais da internet para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Para estarem respondendo suas dúvidas, interagindo conosco nos comentários, é necessário que você deixe seu primeiro nome, sua cidade e o seu estado, ou o país também, caso esteja fora do nosso querido Brasil. Caso contrário, a gente não responde. A gente só responde aqueles que deixam seu primeiro nome, cidade e estado, que são 3 informações que não levam risco nenhum para a sua segurança, mas demonstram o seu caráter para conosco. Se você está realmente aqui querendo interagir, participar, tirar suas dúvidas, ou se quer apenas causar ruaça, falar o que bem acha, pensa ou imagina, não ouvir e depois vazar e ir embora apenas querendo causar confusão. Aqui nós agimos tudo com um tempo determinado, com protocolos santos, ornamentos santos, para que venhamos agir tudo de maneira perfeita, para que o Senhor nosso Deus seja ainda mais engrandecido em nossas vidas e através de nossas vidas. E o Cauã de Fortaleza, seja muito bem-vindo, capaz, a graça de nosso Senhor Jesus perguntou: seu pai sempre foi crente ou foi alcançado por Jesus depois? Ele vai, o próprio dar o testemunho. Tá bom. Bom, primeiramente, aos 7 anos de idade, eu já tinha o chamado. Aos 7 anos de idade, ao entrar na religião África, eles lá não aceitaram eu lá. Aí, dali aos 7 anos de idade. Mas aí, quer dizer, saí dali, né, bagunça, aí depois, sim, eu comecei a viver como estava escrito. Depois de quase desviver, já desviver diversas outras vezes, o Senhor nosso Deus o resgatou. Para mais uma glória ao Senhor Jesus. Então foi isso que aconteceu. Mas desde os 7 anos de idade eu já tenho um chamado já. Glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Reconhecido lá pela religião África, hein? Exatamente. Que a entidade lá foi lá, incorporou e falou: mais do que todos nós que estamos aqui, é esse aí. Esse aí tem parte com lá de cima, não é da nossa parte, não. E aí o William Luiz de Paraná, seja muito bem-vindo, capaz, a graça e alegria do nosso Senhor Jesus, tem 26 anos, é o suficiente para fazer a sua obra para com o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Para mais uma glória ao Senhor Jesus. O que ele pergunta? Não perguntou nada, só que ele só falou que tem 26 anos. Então, 26 anos, ó, top. Glória top, aos 28 anos de idade fica mais...
né? Mais forte ainda. Glórias ao nosso Então é Senhor isso aí, é Salvador só Jesus. entrar em contato conosco e vamos trabalhar, seja espiritualmente ou seja da forma materialmente, empresarialmente, tá bom? Glórias ao Estamos Senhor aqui para poder Jesus. juntar. O Fábio Pereira, de Pernambuco, também seja muito bem-vindo, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele falou, sou crente desde os 15 anos de idade. Glórias ao nosso Então, Deus. glória a Deus, isso aí. Vamos se juntar. O Senhor Jesus falou que Amém. aquele que nós juntos espalha o reino dividido não prospera. Então temos que já juntar, gente, independente de qual seja. Exatamente. Olha só, essa denúncia de 500 milhões de reais, o quê? São fatos hoje que virou moda as igrejas, as lideranças falar. Isso são situações graves, muito graves. A pessoa falar que é pecador é muito grave. Ainda mais quando ele é um líder. A pessoa falar que ele tem defeito é muito grave. Ainda mais quando é um líder. Entendeu? Então, quer dizer, são situações que banalizaram. E a pessoa fala assim, entendeu? A pessoa não saber fazer um culto em espírito e em verdade e falar que está fazendo um culto é muito grave. Então, são 10 questões muito horríveis. Exatamente. E o Riquelme, de Rio Grande do Norte, seja muito bem-vindo, com a paz, a graça e a alegria do Senhor Jesus. Tem 17 anos, já pode começar aí verdadeiramente fazendo a obra do Senhor nosso Deus. Não com título, mas anunciar, pregar o evangelho, isso aí você pode. Eu com 16 anos já era empresário bem sucedido. Exatamente. Então, quer dizer, você está com 17, pode encostar conosco que não é brincadeira não. Glória ao Senhor Jesus. Tem aí... Quando você fizer 100 anos, acompanhado de pai e mãe, a gente te aposenta. Glória ao Senhor Jesus. E tem aí os 12 livros, justamente para instruir vocês, para começar independente da idade. O abençoado tem 17, o outro que tem 23, o outro ali que tem 26, o outro abençoado de 48. Os 12 livros é para instruir todos vocês, independente da caminhada que vocês estiverem atualmente. Começa já a caminhada agora empresarial, já divulgando o livro, compra o livro. Primeiro você tem que, para você vender uma coisa, primeiro você tem que ter primeiro, tem que comprar primeiro. Compra, diz que vai, faz, e logo a seguir entra em contato comigo e fala assim, olha, eu já vendi tantos livros, pronto. Para você ver se eu não vou fazer de vocês um empresário em qualquer lugar do Brasil que você estiver. E o Washington Silva, de Rio Grande, Natal, seja muito bem-vindo, com a paz, a graça e a alegria do Senhor Jesus. Exatamente, ó, tem muito comentário aqui, muita gente, vamos lá. O Ruiter, de Jataí, Goiás, também seja muito bem-vindo, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. E o Washington perguntou, o inferno é real ou um mito? Bom, olha só, não vou falar que é inferno, pronto, não vou falar que é inferno, só vou falar como está escrito, Mateus capítulo 25, de 31 a 46, diz que é um lugar de tormento, um lugar onde a pessoa vai desejar ser eliminada, mas não pode mais, porque ela já foi eliminada. Então, e diz que é para sempre. Então o Senhor Jesus ele tem duas coisas nos esperando, duas vidas eternas. Uma é uma prisão eterna e o outro é uma prisão, é uma vida eterna livre com ele. Tem duas coisas que a religião não fala para vocês. Exatamente. Certo? Então tem um lugar de tormento lá e isso também está lá em Marcos capítulo 9, tá bom? Exatamente, para mais uma glória ao Senhor Deus. 40 em diante você vai lá ver que tá lá, tá bom? Glória ao Senhor Jesus. Senhor abençoado aí que não se identificou, mas que comentou que preciso conhecer o meu chamado. Estou em oração por isso e se puderem me ajudar. Já estamos te ajudando nos 12 livros aí. Olha só, primeiro, vai nos 12 livros, pega os 12 livros. Segundo, você pode pegar a Bíblia Sagrada lá em Mateus capítulo 25, de 31 a 46. Você lá, você vai ver que tem muito chamado ali, tá? Cada ministério que ali o hospital é um, o presídio é outro, o morador de rua é outro, a viúva é outra, a criança é outro. Tem muitos ministérios ali. Há uma diversidade de ministério do Senhor Jesus. Glória a Deus. Certo? E o Cauã de Fortaleza perguntou, que 12 livros são esses? São os meus 12 livros que eu acabei de lançar aí para todos vocês. Com 12 princípios, uma pregadora e empresária de milhões em 12 princípios. Eu abordo tanto como você se desenvolver espiritualmente para ministrar, pregar e ensinar a palavra do Senhor Deus, como também financeiramente, se desenvolver na área do comércio, das empresas. Espiritualmente. E espiritualmente também, isso para aí. mais uma glória ao Senhor Deus. E sejam todos muito bem-vindos, capazes, e a graça e a alegria do Senhor Jesus. E o Daniel? E todos aqueles que tiver o kit do livro, tiver o livro, pode ter certeza que vai ter uma sociedade comigo. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Tem a garantia de que vocês verdadeiramente jamais vão se arrepender. Pode ter certeza que vão trabalhar comigo. Muitíssimo amém. O Daniel de Albuquerque do Nascimento, de São Paulo, 23 anos, ele deu a informação toda. Perguntou, para onde vão os dízimos e ofertas? Para onde vai os dízimos e oferta? Mateus capítulo 25, de 31 a 46. Ajudar os necessitados. Exatamente, que é o nosso dever e obrigação. Quem recebe dízimo e quem recebe oferta tem que ter atividade de morador de rua, tem que realmente ajudar as pessoas, o alimento do corpo. Não é só comer, um dia, beber, não. dormir e vestir. Não é só um dia não, tá? Tem que ser
frequentes. Por isso que nossos Exatamente. templos, todos eles abertos, vai ter lá frequente. O comer, o beber, o dormir, vestir, calçar, Glória tá a lá, você, tá Jesus, bom? muitíssimo É bem. isso aí que tem que dar. E o Fábio perguntou qual é o meu nome. Eu me chamo Milena, seja muito bem-vindo, capaz, graça e alegria no Senhor Jesus. Sou um milagre do meu Senhor Jesus, pois minha mãe não poderia gerar nenhum filho, e cá estou eu, e ainda tenho meu irmão mais velho do que eu, perfeito e com saúde, na presença do Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Interaja conosco, deixando nos comentários primeiro nome, cidade, estado, para estar participando da live. E o abençoado ali, que ele havia se apresentado ali, falou o nome dele, tá lá em cima, ele perguntou: como que eu acabo com o vício? Muito simples, você pega lá Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 30, fala com o Senhor Jesus: Senhor Jesus, eu estou te entregando o meu fardo e meu jugo que é pesado. Eu recebo o seu fardo e o seu jugo que é leve. E vou trabalhar com esses irmãos no mesmo espírito, produzindo muitos frutos, como está em João capítulo 15. Glória ao nosso Senhor Certo? Jesus. Junto conosco. Tu Muitíssimo pode bem. ter certeza, você vai jogar o seu joelho ali e rapidamente esse vício vai sair fora. Glórias ao nosso Senhor Jesus. Mas depois também para colocar a mão na arada e trabalhar pelo Evangelho, a palavra É isso de aí, Deus. para poder não dar nenhuma zebra, tá bom? Exatamente, senão vem 7 piores. E aí, para poder se limpar, tá lá em Lucas capítulo 11, versículo 41. Arruma uma oferta que você realmente vai. Ou compra os livros também, que também serve como oferta, tá bom? Glórias ao nosso Senhor Jesus. E o Washington havia perguntado: por que os dízimos e ofertas são usados para comprar carros de luxo e casa? Não é que eles são usados, estão sendo usados para isso. É, estou usando Exatamente. para isso. Aí eu só lamento, infelizmente hoje, mais de 90% das igrejas, elas não têm um comportamento de forma correta. Porque qualquer uma igreja do planeta Terra, ela só pode receber ofertas e dízimos se ela tiver essas atividades: o comer, o beber, o dormir, vestir, calçar. Se ela não tiver, ela não pode receber. Exatamente, porque o problema não é o carro de luxo, a casa de luxo, e sim é a omissão dos outros deveres, das Então, outras obrigações. Mas eu tô falando geral, tá? Não interessa que eu não tenha nenhum carro de luxo, não tem nada. Exatamente. Se tá colocando a mão no arado, botando a mão na oferta e botando a mão no dízimo, tem que ter o comer, o beber, o dormir, o vestir por necessidade, tá bom? Isso está lá em Lucas capítulo 14, versículo 25. Todo aquele que vai começar uma obra, examina primeiro as suas condições financeiras, Exatamente. para poder começar ela e fazer ela perfeita, para que não venha outro examinar Glória e ao encontra Senhor Jesus. defeito. Muitíssimo bem. Tá bom? E o Calão de É isso Fortaleza aí. havia comentado: caramba, você tem 20 anos e já tem livros escritos? Eu tenho 12, abençoado. O nosso sacerdote e apóstolo, que tem muito mais do que 20 anos que eu tenho, só de carreira no Evangelho já tem quase 30, na obra do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Tem mais de 2.000 livros. Então eu acho que talvez esteja um pouco atrasada se a gente for comparar a quantidade. Mas estou aqui verdadeiramente para trazer a palavra do Senhor Deus, o Evangelho e a justiça para todos aqueles que precisam e necessitam, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Sejam muito bem-vindos, capazes e graça e alegria do Senhor Jesus. O Anselmo, ele comentou Vambora. que tem 23 anos, é a primeira vez aqui. Seja muito bem-vindo, interaja, tire suas dúvidas e participe da live. Todos aqueles que tiverem os 12 livros, em qualquer lugar do Brasil que você estiver, você vai trabalhar comigo. Muitíssimamente. Ah, mas eu sou rico, você vai ficar mais rico ainda, tu pode ter certeza disso. Glória ao Então, nosso Senhor tô Jesus. falando, todos, independente do seu grau de instrução, de escolar, Escolaridade, de escolaridade, independente. Todos Exatamente. que tiverem verdadeiramente, isso aí, ó, a palavra que eu tô dando aqui, tô nas 7 redes agora, todo mundo Glória tá ao me Senhor ouvindo. Jesus. Todos que tiverem os 12 livros, todos eles ter uma oportunidade financeira comigo ou espiritualmente, tá bom? Amém. Glória ao nosso Senhor Jesus. Sim, abençoado. Nós estamos sou abrindo escritor. em todos os municípios, tá bom? Principalmente. Sim, abençoado. Sou escritora, tenho os 12 livros. Esse comentário fixado aí, se você clicar nele, vai ver que vai ter o link para você comprar os meus 12 livros, em que você tem a garantia de que verdadeiramente você não vai se arrepender. Tem uma proposta imperdível por tempo limitado. Então comprem o quanto antes aí, porque é tempo limitado. Tem uma proposta especial para todos vocês. E se vocês que também podem ter a opção lá de se filiando conosco na Hotmart, vocês podem estar revendendo esses livros e ganhando 30% de comissão em cada um livro que você revende. Porque aqui, como eu disse, não é que vocês tenham uma garantia, um investimento apenas de conhecimento, de receber conhecimento para desfrutar dele lá. É isso aí também. Mas a gente já traz logo a obra, o trabalho, a ferramenta, para que vocês já possam começar a desenvolver o seu lucro e virem verdadeiramente estar sendo igrejas vivas, sal e luz do nosso Senhor Jesus. Porque como está escrito em Mateus capítulo 13, palavra do Senhor Jesus, o reino de Deus é uma casa de comerciantes. Exatamente. Tá bom? E o abençoado ele perguntou como adquirir os livros. Nessa rede social aí você encontra o vídeo no meu perfil, no @milhaofertadim. Abre o vídeo, vai na aba de seguindo, você vai encontrar lá o @milhaofertadim. Abre o meu perfil e você vai ver o link na bio, na bio do meu perfil. Comprou os livros, entre em contato comigo lá no privado. Olha, eu tenho os livros.
E aí, você está fazendo o quê? Trabalha com o quê? Tá no quê? Com Glória ao nosso certeza Jesus. nós vamos te ajudar. Pode ter Muitíssimo certeza amém. disso, tá bom? Muitíssimo amém. E aqui o abençoado ele perguntou qual é o tema dos livros. O tema principal dos 12 livros é uma pregadora e empresária de milhões em 12 princípios. E cada um livro aborda um princípio e desenvolve uma área da sua vida necessária para você estar firmando todos os seus alicerces sobre a rocha, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E certamente aqueles que lêem esses 12 livros, eu quero que trabalhem comigo, porque eu sei que vai ser muito fácil realmente ter uma sociedade com vocês. Exatamente. Eu fico olhando para um lado e para o outro porque a gente está ao vivo agora nas 7 principais redes sociais da internet para mais uma Ao glória a vivo. Deus. E quem estiver aqui nessa rede social, você já encontra logo, vai ser mais fácil, tem aí o comentário fixado ou então na descrição da live você já encontra logo o link para acessar os 12 livros que eu estou aí lançando para mais honra e glória ao nosso Ó, Deus. tá lá parcelado também, pode estar Exatamente. lá parcelado também, você pode, tem tudo lá. Glória O ao que eu nosso quero é um Jesus. motivo para poder trabalhar com vocês. É isso Muitíssimo que eu amém. quero. E tá bom? vocês revendendo o livro já sai praticamente de graça. Você vai revendendo, ganhando comissão e já pagando as parcelas para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Isso aí, E através do eu link gosto de aí, ver assim. e através do link aí na descrição, vocês ainda têm a oportunidade especial de verdadeiramente, mesmo sem limite no cartão, você consegue adquirir ali, é o que eu disse. Compra o livro, já vai se instruir, estudando, examinando para mais honra e glória ao Senhor Deus, e já vai lá revendendo para poder pagar, e não só pagar o livro, mas como também render muito mais para acabar com toda Já e qualquer dando dívida. fruto, né? Glória ao nosso Senhor Semeando Jesus. fruto para poder ganhar espiritualmente. Onde é que está isso? Mateus 16, Exatamente. 24 a 27. O Senhor Jesus disse que vai pagar a cada um de nós segundo as nossas obras, tá Exatamente, bom? para mais honra e glória ao Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Meu salve perguntou, você é pregadora assim desde pequena, Milena? Eu vim me desenvolvendo mais na minha pré-adolescência, mas verdadeiramente a palavra do Senhor Deus eu aprendi a ler com a Bíblia Sagrada, com 4 anos que eu aprendi a ler na palavra do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. E eu agradeço imensamente a presença de todos vocês aqui, aguardo vocês nas próximas Convida mais lives. pessoas dos outros municípios, dos outros estados, tá bom? Exatamente, Convida lá. exatamente. Convidem outras vidas, fale com os empresários, empreendedores, com os políticos e até mesmo com os moradores de rua da sua região. Peçam para eles entrarem em contato conosco. Os moradores de rua, no caso, que não tiverem celular, não puderem entrar em contato, entre em contato por eles. Fala, ó, tem um abençoado aqui que verdadeiramente quer trabalhar, quer pôr a mão na obra. Então estamos aqui todos juntos em um só espírito para vocês Em qualquer não só... lugar do Brasil. Em qualquer lugar do Brasil. Para vocês não só serem muito abençoados, como também se tornarem uma bênção para mais uma glória ao Senhor Jesus. Tem os 12 livros, uma pregadora e empresária de milhões em 12 princípios. Ou Link na descrição. pregadora. Ou um pregador, exatamente. Não é só pra mulher não, tá bom, gente? Uma pregadora porque eu sou mulher, pregadora e empresária. Para mais uma glória ao Senhor Deus. Mas o livro é para todos os gêneros, todas as idades, para que todos vocês possam estar frutificando. Uns a 30, outros a 60 e outros a 100 por um. Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4. Eu sou original do Rio de Janeiro para mais uma glória ao Senhor Jesus. Tá achando pouco? Tem morador de rua que tem até maquininha de cartão, tá bom? Então não fica achando muita coisa não, que estão aí, estão produzindo para mais uma glória ao Senhor Deus. Aqui no Rio de Janeiro, toda hora. Exatamente. Sejam todos muito bem-vindos, capazes, a graça e a alegria do Senhor Jesus. Aguardo vocês nas próximas lives, de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, no arroba @MileOfertadim, aqui no arroba Igrejas Benditas, a partir de meia-noite e 7, tudo para mais honra e glória ao Senhor Jesus. Nos finais de semana, sábado e no domingo, é sorteado quais dos livros que ocorreram, quais das lives que ocorreram durante a semana serão reprisados, ou seja, repetidos nos finais de semana, no sábado e no domingo. Então fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Aguardo vocês nas próximas lives e meu muitíssimo amém.